Olá pessoal, tudo bem? Então assim, como eu estava conversando com um amigo aí, ele estava explicando para ele o que é o dualismo, ele pediu para explicar e fazer até um vídeo. Então eu vou fazer. Esse vídeo aqui eu vou explicar o que é o dualismo de Platão de uma forma diferente aí que você não encontra na internet, mas que você vai definitivamente entender o que é dualismo. Vamos lá, vamos começar fazendo um exercício. Imagine uma bicicleta perfeita, ideal para todos os terrenos, para todos os usos, para todas as pessoas. Então você vai imaginar a melhor bicicleta que você possa imaginar na cabeça só. Depois ela podia ser construída, mas imagina, mentalize essa bicicleta. Então você está aqui e você imaginou uma bicicleta. E eu estou aqui, eu também procurei imaginar uma bicicleta ideal. Para Platão, essa bicicleta já existe. É a bicicleta ideal. Então o que acontece? Quando você procura imaginar uma bicicleta ideal, e eu também procuro imaginar essa mesma bicicleta ideal, note que essa é a importância fundamental do pensamento dele. A bicicleta é uma só, é a bicicleta ideal. Você está procurando chegar nela com seu pensamento e eu também. Então, quando você para aqui e você consegue imaginar uma bicicleta boa, você chegou num certo limite aqui em busca dessa bicicleta perfeita. Eu já não conheço muito de bicicleta, minha bicicleta ficou bem inferior, ficou aqui, certo? Então o que acontece? As nossas bicicletas ficaram diferentes, inevitavelmente. Se você fizer esse exercício com 1 milhão de pessoas, cada uma delas vai imaginar uma bicicleta diferente. Agora vamos imaginar então que eu pudesse ter chegado no mesmo nível de perfeição aqui, digamos assim, que você, né? Então a minha bicicleta está nesse nível. Ainda assim, essa bicicleta vai ser diferente da sua. Por quê? Essa é a parte realmente importante, né? Porque para ele, nós dois, tanto eu como você, estamos num negócio aqui que chama mundo sensível. Esse mundo sensível é o quê? É o mundo dos 5 sentidos: olfato, paladar, audição, visão e tato. A gente constrói a nossa experiência baseada no mundo sensível. E como eu tenho uma experiência e você tem outra experiência, mesmo que a gente consiga construir uma bicicleta que beire ali a perfeição, as nossas bicicletas ainda serão diferentes. Então, o importante entender aqui do Platão é que a bicicleta lá é absoluta e nós estamos aqui no mundo sensível, enquanto que essa bicicleta está no mundo ideal, um das ideias. Você poderia analisar isso, ou para simplificar o pensamento, trocar essa palavra mundo aí, por exemplo, por campo, campo das ideias, ou plano das ideias. Então essa bicicleta está só no plano das ideias, não é necessariamente algo que é um outro mundo de verdade, é uma parte intelectual. Agora, dito isso, esse é o básico do dualismo do Platão. Então é importante entender que essa bicicleta é absoluta, ela é perfeita, nós dois estamos tentando achar ela. Agora, para ele, como ele desenvolveu essa ideia, a gente precisa entender aqui que naquele contexto que ele estava num contexto ainda muito novo, né, da filosofia ali, e ainda tinha muitas ideias míticas ali, né, na Grécia Antiga e tudo. Então, para conseguir chegar nesse pensamento, ele engrenou um outro pensamento maior, onde ele dizia o seguinte: esse mundo das ideias é um mundo espiritual, certo? E esse aqui é o mundo físico. Então, quando você estava nesse mundo das ideias antes de nascer, e aí você caiu para o mundo sensível. Então, você encarnou, digamos assim, a sua alma estava lá antes de vir. E quando você
tenta imaginar essa bicicleta perfeita, que ela existia de verdade, você andava nela lá, entendeu? Você só está tentando lembrar qual era aquela bicicleta perfeita. E eu também estou tentando lembrar, mas o mundo sensível está atrapalhando um pouco a gente de lembrar, ou ajudando, enfim. Mas pela nossa vivência a gente está desconectado um pouco desse mundo das ideias, e a única forma de chegar naquele mundo é pelo intelecto, é pela razão, tá? Esse é o pensamento do Platão. Agora, para os dias de hoje, como que esse pensamento influenciou o mundo até os dias de hoje? Porque logo, ali de princípio, entenderam que existia uma parte mitológica em torno disso, tiraram essa parte mitológica, a parte da alma, que você vai para o mundo, que lá existia de verdade, e conceberam só essa ideia que está desenhada aí, independente dos mitos, que foi a primeira parte da minha explicação. Então, o mundo das ideias, na verdade, ele é só um negócio, um plano, não necessariamente espiritual, um plano das ideias, onde você está só imaginando as coisas que não estão no mundo sensível. Então, essa bicicleta que você imaginou, se você criou ela ao invés de só lembrar de uma, você criou ela somente intelectualmente. Esse é o pensamento do dualismo do Platão básico, tá? É o negócio lá do absoluto, da perfeição. Agora, isso começa a complicar quando Platão troca isso daqui por um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento intelectual, certo? Por um outro tipo de, de conhecimento mesmo, conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual, por exemplo, a justiça. Vamos dar um exemplo aqui pela justiça, certo? Poderia ser ética, estética. São conceitos que não estão no mundo sensível. Por quê? Por exemplo, a bicicleta você pode sentar em cima, você pode construir, pode fazer. Mas e a justiça? Não existe um objeto justiça. A justiça é algo inteiramente intelectual, concebido inteiramente intelectualmente. Mas para ele, a grande virtude seria você conseguir buscar esses conceitos absolutos, mesmo ainda que aconteça igual na bicicleta, a gente esteja indo por caminhos diferentes. A gente deveria estar sempre buscando esse conceito de justiça absoluto. Essa é a ideia, certo? Então, vamos supor, eu estou vindo aqui, chegando, sei lá, atravessando o sertão aí, cheguei com meu filho aqui, morrendo de fome, há 10 dias sem comer e tenho 10 barrinhas de proteína. Como que eu devo dividir entre eu e ele? Ele tem 10 anos, ele está aqui, ele é desse tamanho, certo? Né? Bate aqui assim em mim. E como que eu deveria dividir isso daí? Eu tenho 35 anos, ele tem 10. A sua justiça, vamos supor, eu diria assim, ó, eu dou 7 barrinhas para mim, dou 3 para ele, né? Esse conceito, você poderia falar 6, 4, fora de 7, 3, 6, 4, vai ficar já meio nebuloso, fora dos padrões de justiça, não é verdade? No entanto, essa nossa justiça ainda é baseada nesse mesmo mundo sensível. Por quê? Onde, por exemplo, começa a entrar o empirismo aqui? Se eu começasse a aprofundar essa ideia, então eu colho o exame de sangue dele, o meu, faço um check-up, exame de fezes, de urina, meu, dele, não sei o que. Nós vamos conseguir estabelecer de uma forma muito mais justa como fazer essa divisão aí de proteína entre eu e ele. E isso daqui é o mundo sensível, é o empirismo, é o observar as coisas, certo? É a experimentação. Então nós chegaremos inevitavelmente, se a gente tiver todos os exames, tudo, numa justiça também absoluta. Não vai ter como a gente ter uma conclusão diferente, cada um, se a gente tiver todos os dados, né? Então, nesse caso, a justiça é absoluta. E em todos os casos para ele, assim como a ética e todas as outras coisas. Isso é o pensamento de Platão, que
impactou desde ele até hoje. Então, o mundo ainda é dividido entre essa questão do dualismo e a questão do materialismo. O materialismo seria como se nada fora esse mundo sensível existisse, embora ainda, mesmo para Aristóteles, tudo ainda fossem valores absolutos ali, tá? Baseados aqui no mundo sensível. Mas não tinha essa questão de buscar lá todo esse panorama aqui, né? Todo esse mecanismo. Não existia, porque estava tudo aqui no mundo sensível. Então, esse daí é o dualismo de Platão, como se chega ali em valores absolutos. A gente pode aprofundar aqui ainda mais e tentar entender qual é a relação dessas ideias aqui com o cristianismo, né? O cristianismo ele também trabalhou com a hipótese do Aristóteles, né? Através de Tomás, mas o primeiro que tentou fundir aí as duas coisas foi Santo Agostinho, e ele usou as ideias de Platão. Então a primeira coisa que ele fez, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, ele não pegou aquele conceito mitológico do Platão. Ah, então aquele era o céu, é o mundo das ideias, se transformou no céu de Jesus e o mundo sensível na terra, e Deus fez o céu e a terra. Não, Santo Agostinho não pensou dessa forma. A primeira coisa que ele fez foi exatamente desconstruir aquele mito que não tinha nada a ver com o cristianismo. Igual a primeiríssima explicação que eu dei aqui. Então ele desconstruiu o mito. E depois ele trabalhou só com essa ideia aí que está desenhada. Então, os conceitos são absolutos. Foi assim que ele trabalhou, que ele fez essa ligação de cristianismo com platonismo, né? E aí, claro, depois ele se desenvolveu muito mais, ele tirou essa questão aí de mundo das ideias e tudo mais, de que no céu você já andava de bicicleta e aqui você consegue imaginar uma perfeita. Isso daí não existe no pensamento dele. O pensamento dele segue a linha tradicional, né, do Platão, de que você está procurando alguma coisa intelectualmente, sem necessariamente a questão da reminiscência, lá, a questão do lembrar como era, né? Santo Agostinho chamava de Illuminati, né? Então, essa era, mas não era a mesma coisa da reminiscência, o negócio de lembrar. Para ele já era uma inspiração divina que te dava ali aquela imagem ali que seria análoga ao mundo das ideias, né? A bicicleta perfeita seria quando você consegue imaginar aquilo de forma perfeita, seria então uma iluminação, né, de Deus na sua vida. Basicamente é isso daí: dualismo, mundo das ideias, Platão e cristianismo. A partir de uma determinada época aí, alguns filósofos, também muito, né, em virtude do rompimento que teve, né, um antitradicionalismo, que quando a Igreja Católica deixou de ser poder dominante ali no iluminismo, e aí veio o positivismo e tudo, começou muito a se atacar essa ideia, especialmente porque era um momento de virar o jogo, né, assim, sair da filosofia que a igreja estava construindo e construir uma nova filosofia, né? E isso acabou muito respingando no pensamento do Platão, de que quando as pessoas quiseram se contrapor àquele pensamento católico, né, também acabaram ao mesmo tempo se contrapondo ao pensamento de Platão como um todo. Mas o pensamento dele é bem bonito, é esse daí que está aí, deu para entender, né? Esse pensamento mudou o mundo para sempre. Até hoje, esse pequeno desenho que está aí, independente de céu, de terra, de demiurgo, independente de tudo isso, de reminiscência, independente de tudo isso, o pensamento ainda tem validade até hoje, que existe um plano que está. Um plano, né? Não é uma dimensão, não é uma coisa
é simplesmente uma coisa que está só na cabeça. Existe um mundo que está só na sua cabeça e não existe materialmente. Esse hoje é o mundo das ideias, diferente do que Platão falava. Então, isso depois vem seguindo uma corrente e a gente pode. Eu vou fazer mais vídeo, aí eu vou falar disso aí, eu vou falar um pouco de como chegou em. Como eu já dei uma pinceladinha muito rapidinho aqui em Santo Agostinho, a gente pode entender depois do René Descartes, a gente pode pensar no do lado aristotélico também, tá? Até chegar em. Até chegar no Marx. Dá pra fazer isso aqui até chegar no Marx, como isso aqui foi pipocando. É, passa pro Hegel, tudo. Beleza? Eu acho que por hoje já deu pra entender, né? O que é o dualismo. Vamos escrever aqui, vai. Até maior aqui, ó. Isso aqui tudo é o dualismo. Existem dois mundos, o sensível e o das ideias. Beleza? Isso aí então, até a próxima.